Bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente no 28º Encontro de Músicos. Hoje a gente começa a nossa manhã louvando ao nosso Deus. Ontem tivemos um concerto maravilhoso e hoje teremos um dia repleto de atividades, repleto de palestras, repleto de oficinas. Espero que você curta o Encontro de Músicos, compartilhe com seus amigos as programações e as oficinas, e a gente vai começar o dia hoje louvando ao nome do nosso Deus, e vamos declarar que precisamos ser fiel a toda a prova que aparecer na nossa frente. Então cante, você que está aí na sua casa, mande o link para os seus amigos, para eles louvarem junto com a gente. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Declare: quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. que a resposta da nossa fidelidade a Deus seja porque Ele é fiel a nós. Cante. Só as mulheres. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Os homens agora. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, Seu anjo mais poderoso. quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande. Ao amor. Ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Tenho certeza que você cantou aí da sua casa, e eu quero te convidar a continuar cantando, e a gente vai declarar que nós queremos estar aos pés da cruz. Queremos depositar tudo aquilo que somos, que temos, que fazemos aos pés do Salvador. Essa música você conhece. Eu quero te convidar mais uma vez a cantar junto com a gente, em vozes. Quero estar ao pé da cruz,
sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me, sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salva além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois ao lar paterno irei, salva além do rio. Cante. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salva além do rio. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom que você está participando do 28º Encontro de Músicos do NASP. Eu sou o pastor Gabriel Guimarães e vou te acompanhar nessa jornada com as meditações bíblicas. Antes de mais nada, eu quero te felicitar pela decisão que você teve de participar desse encontro que tem sido uma bênção ao longo dos anos. Você aqui vai crescer, vai estudar e vai ser um músico ainda melhor na sua igreja, na sua região, no seu ministério. Que Deus te abençoe nessa empreitada. Hoje eu gostaria de estudar com você um texto bíblico, mas antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar o seguinte: como desenvolver fé nos dias atuais? Cristo faz uma pergunta na Bíblia: achará, pois, fé na terra quando vier o Filho do Homem? E esta pergunta muitas vezes permeia os nossos pensamentos e nós olhamos ao redor e realmente percebemos que a incredulidade tem crescido nos nossos dias, que a incredulidade tem tomado conta de muitas pessoas, sobretudo nas novas gerações. E é por isso que o texto de hoje que nós vamos meditar está no livro de Marcos, capítulo 9. E eu gostaria que antes que você abrisse a Bíblia, eu gostaria de te contextualizar. Nós vamos ao livro de Marcos, capítulo 9, e no livro de Marcos nós vamos encontrar o Monte da Transfiguração. Jesus subiu ao Monte da Transfiguração e ali Deus enviou para encontrar com Cristo Moisés e Elias. E ao encontrar com esses dois personagens bíblicos ali, Jesus teve a confirmação de que teria que subir ao Calvário. E subir ao Calvário seria uma tarefa muito difícil. Mas após o Monte da Transfiguração, Jesus desceu do monte. E ao descer do monte, ele encontrou ao pé do monte, o que nós já vamos ler, grupos distintos que sempre acompanhavam Jesus. Que grupos são esses? Os escribas e fariseus que sempre estavam buscando motivo de tropeço para o ministério de Cristo. As pessoas que sempre estavam atrás dos seus milagres, da multiplicação de pães e peixes. E os discípulos que sempre caminhavam com Cristo. E é nesse contexto que nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Acompanha comigo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E, logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutem com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam.
Eu quero destacar alguns pontos desse texto que nós lemos até aqui. O primeiro é que Jesus chega e pergunta qual o motivo da discussão. Esse motivo da discussão, em alguns momentos, a Bíblia retrata que a discussão entre os discípulos e os escribas e fariseus era se Cristo era ou não era o Filho de Deus. Mas naquele momento específico, agora, Jesus pergunta e imediatamente, do meio da multidão, salta um homem. Este homem está ali em busca de um milagre. Ele salta e ele identifica a situação quando ele diz o seguinte: olha, mestre, eu vim aqui diante dos seus discípulos, diante dos escribas, e eu trouxe meu filho, que meu filho está padecendo há muito de uma enfermidade, tem um espírito que toma conta dele, e ele está padecendo há muito tempo, mas nenhum dos dois puderam me ajudar. Ninguém pôde me ajudar. Nesse momento nós identificamos dois grupos. Primeiro, os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo nós podemos chamar de os amigos de Jesus. Sabe quem são os amigos de Jesus? Aqueles que muitas vezes deixaram sua vida para trás, começaram a caminhar com Cristo, se tornaram até conhecidos de Cristo, até se tornaram amigos de Jesus, mas na verdade ainda não tiveram uma experiência real com Cristo. É curioso que os discípulos haviam deixado para trás sua vida secular, haviam deixado para trás seus trabalhos, haviam deixado para trás tudo para seguir com Jesus, mas até aquele momento ainda não haviam experimentado um real relacionamento com Cristo, um relacionamento que desenvolvesse a fé deles. E é por isso que, diante desse problema, os discípulos ficaram impotentes e não conseguiram fazer nada. Do outro lado, nós temos os escribas. Os escribas e os fariseus conheciam tudo sobre a Bíblia daquela época, conheciam tudo sobre a religiosidade, todas as regras, todos os parâmetros, buscavam por suas próprias obras serem homens santos, mas mesmo buscando por suas próprias obras serem homens santos, ainda assim, não haviam desenvolvido um relacionamento sincero com Deus. E é por isso que, naquele momento, eles não tinham a menor compaixão por aquele homem e tampouco tinham interesse em buscar ajudar aquele menino. Esses dois grupos, em sua sinceridade, buscavam estar próximos de Deus, mas ainda não haviam experimentado um relacionamento real com Deus e, por isso, eles ainda não haviam desenvolvido a fé real. É curioso que, quando você volta para a Bíblia, Jesus vai identificar esse problema. No versículo 19, veja as palavras de Cristo. Então, Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Perceba que Jesus, ao identificar o problema, Jesus não falou com um grupo, falou só com os escribas, ou só com o pai do menino, ou só com os discípulos. Jesus falou com todos os que ali estavam. Jesus disse: ó geração incrédula. Ao longo das eras, o problema da raça humana tem sido incredulidade. Muitas vezes nós buscamos pelas próprias forças alcançar resultados, alcançar sonhos, alcançar bênçãos que na verdade deveríamos confiar unicamente em Deus para trazer sobre nossas vidas. É comum que os seres humanos desprezem a presença de Deus. E nos dias de hoje, no século XXI, nós temos visto que as pessoas têm deixado cada vez mais de lado a sua experiência com Cristo e a sua vivência com Cristo, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento da fé. Curioso perceber que o problema que Cristo identificou lá no primeiro século ainda é um problema que existe hoje no século XXI. As pessoas têm andado pouco com Deus e têm desenvolvido pouca fé. Mas então, no meio de nosso texto, nós vamos perceber que Jesus, ele quer que o ser humano desenvolva a fé. Como que nós vamos perceber isso? Volte para o texto bíblico comigo, Marcos 14, versículo 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu quero destacar 3 pontos até aqui. O primeiro ponto é que quando Jesus desceu daquele monte, Jesus já sabia o pai daquele menino. Não existe problema na sua vida que pegue Jesus de surpresa. O segundo ponto é que existe um termo que a Bíblia usa muito para Cristo e é um termo que se chama compaixão. Jesus se compadece de seus filhos. Apesar da compaixão ser uma ação que tem ficado cada dia mais em desuso no século XXI, compaixão é realmente sentir a dor do próximo. E Jesus sente a sua dor. Jesus vê as suas dificuldades. Jesus vê os obstáculos que você está enfrentando. E agora, da mesma maneira que Jesus disse ao pai do menino: trazei-me o menino, ele muitas vezes diz para você: traga-me também os seus problemas. Eu tenho condições de resolver. Mas aquele pai,
Ao trazer o menino, ao menino cair no chão mais uma vez, padecendo da enfermidade, o pai olha para Jesus e ele não reconhece em Cristo o Salvador que pode fazer todas as coisas. E esse é um traço da incredulidade. Precisamos reconhecer que Cristo, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que nos ama e que o objetivo de Deus é salvar você, salvar a sua família e que para isso Ele trabalha incansavelmente e se compadece de você todos os dias. Todos os dias, quando você abre os olhos pela manhã, Jesus pensa assim: hoje eu quero salvá-lo, eu quero salvá-la mais uma vez. E naquele dia, quando Jesus abriu os olhos, Jesus pensou: eu vou salvar mais pessoas, incluindo o pai daquele menino e aquele menino. Às vezes, nós resumimos a ação de Deus em nossas vidas com bênçãos terrenas que nós queremos, mas Deus quer te dar muito mais do que as bênçãos terrenas que você espera. Quando aquele pai olhou para Cristo e disse: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, ele estava focando e resumindo a presença de Deus em sua vida com a simples cura de seu filho. Ainda que a cura fosse um motivo nobre, não era tudo que Deus queria dar para ele. E deixa eu te dizer uma coisa: ainda que a bênção e o sonho que você tenha esteja pedindo para Deus seja muito nobre, ainda não é tudo que Deus tem para você. O objetivo da fé não é realizar seus sonhos terrenos. O livro de Pedro nos diz que o objetivo da fé é Deus salvar você e salvar a sua alma, estar contigo. É Deus estar na sua vida, é trazer paz para a sua realidade, é restaurar a sua família e levar a sua família na direção do céu. O pai daquele menino estava para perceber isso quando Jesus estica ao seu lado e lhe faz uma pergunta dura. Na realidade, uma afirmação dura, sincera, mas que ele precisava ouvir. Volte comigo ao texto bíblico, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quando o pai daquele menino olhou nos olhos de Cristo, ele viu o Salvador em pessoa. Ele viu que Jesus tinha o desejo de não somente curar o seu filho, mas estar com ele. A realidade é que ele percebeu que precisava de fé. Perceba que o pedido mudou. O pai do menino se aproxima de Cristo na intenção da cura de seu filho. Mas ele agora percebeu que trazer Jesus para a sua vida através da fé traria a salvação que ele precisava. Era algo muito mais profundo, muito maior, muito mais grandioso do que simplesmente a cura ou a bênção terrena. E é por isso que ele muda a sua pergunta. A pergunta agora é a sua afirmação: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pedido foi muito mais profundo. Porque agora ele havia percebido que se ele tivesse a fé que o conectaria com um Deus salvador, com um Deus presente, com um Deus que muda realidades, que restaura a vida, que cura pessoas, esta fé traria paz para a sua vida e para a sua existência de tal maneira que a cura do seu filho poderia ocorrer como resultado, como consequência dessa fé, mas algo muito maior aconteceria: a salvação do coração dele. Talvez eu esteja falando para você que até aqui está com a sua fé, quem sabe, cambaleando, ou quem sabe a sua fé tem cada dia morrido um pouquinho mais. Quem sabe recentemente você derramou lágrimas por alguém que você perdeu, ou a vida tem sido dura com você no dia a dia e as dificuldades têm sido muitas. Eu quero te lembrar que quando Jesus andou nessa terra, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo não te prometeu um mar de rosas, mas ele prometeu que estaria contigo todos os dias. E é curioso que agora, para ele estar contigo todos os dias, você vai precisar desta fé. É por isso que eu quero te fazer um apelo hoje, que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você peça a Deus fé. Que Ele fortaleça a fé no seu coração, que Ele engrandeça em seu coração a presença dEle e que Ele esteja cada dia contigo, te fortalecendo, reavivando em seu coração esta fé que vai te conectar com os céus, de tal maneira que não importa o problema que você esteja enfrentando, você vai ter paz na sua vida, porque ao seu redor vai estar a atmosfera dos céus, porque paz é Cristo, e Cristo na sua vida vai trazer a paz e a vitória que você necessita. Você hoje vai ter muitos desafios durante o seu dia, mas lembre-se que para todos os desafios do seu dia, do seu mês, da sua vida, Cristo quer estar com você. E peça a Ele a cada dia que Ele fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé de tal maneira que você possa enfrentar o mundo sabendo que caminha nesta terra, mas que vai na direção dos céus. Eu gostaria de orar com você neste momento. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Teu Filho veio à terra morrer por cada um de nós.
Hoje nós estamos aqui para te suplicar que trabalhe em nossos corações, que faça morada em nossas vidas e que, por favor, Senhor, se alguém estava com a fé morrendo, que o Senhor possa reavivá-la. Se a fé estava pequena, que o Senhor possa engrandecê-la. Senhor, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé a cada dia de tal maneira que o nosso coração seja a tua morada todos os dias. Eu sei que existem pessoas que estão assistindo este vídeo que estão passando por obstáculos nesta manhã. E eu te peço que eles possam, neste momento, sentir o abraço de Cristo Jesus e a paz que Cristo Jesus é e pode trazer a cada dia. Que eles possam sentir do alto a tua presença e saber que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está com eles, guiando-os a cada dia e que o objetivo final é o céu, que chegaremos muito em breve. Permaneça conosco. Obrigado por tudo. Abençoa-nos e dá-nos um dia na tua presença. Tudo isso eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia maravilhoso e nós nos vemos amanhã. Não esquece, curta as aulas, aprenda bastante e Deus vai te usar na sua vida e no seu ministério. Um abraço, até amanhã.